Olá, crianças! Estou aqui para contar para vocês mais uma história da Palavra de Deus. Sansão, o fortão do cabelão. Vocês gostaram do vídeo, da música e do vídeo da história? Uma graça, né? Mas eu quero contar mais alguns detalhes sobre essa história. Vamos lá? Um libertador. E mais uma vez os israelitas fizeram o que Deus não aprova. Por isso eles estavam há 40 anos debaixo do jugo de um povo chamado Filisteu. Eles precisavam de novo de um libertador. Deus foi misericordioso e escolheu alguém para libertar Israel. Sansão era um nazireu. Mas o que era um nazireu? Nazireu era uma pessoa, um homem, uma mulher, que decidia ficar separado para servir a Deus. No caso de Sansão, Deus mesmo tinha escolhido ele para ser um nazireu mesmo antes dele nascer. E os pais de Sansão cuidaram dele direitinho. O nazireu não poderia fazer 3 coisas. O nazireu não poderá beber vinho ou bebida forte. O nazireu não poderá cortar o cabelo. E o nazireu não poderá se aproximar de um cadáver. E ele cumpriu. Por isso Deus o abençoou com aquela força descomunal. Ele cumpriu até um certo ponto. Ele era um nazireu, por isso ele tinha um cabelão, nunca tinha sido cortado. Ele era tão forte que conseguia matar um leão só com as mãos. E quem poderia matar 1000 homens com um pedaço de osso de um jumento morto? Só Sansão. Quando tentaram prendê-lo em Gaza, ele arrancou o portão da cidade com tranca, batente, tudo e carregou nas costas. Ninguém podia com Sansão. Sabe por quê, gente? Porque Deus estava com ele. Mas infelizmente nada nem ninguém é perfeito. Só Deus. E não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, parte B. Olha, gente, esse conselho do apóstolo Paulo para Timóteo cairia muito bem para Sansão. E para todos nós, que somos filhos de Deus. Sansão passou a não ouvir mais os conselhos dos pais. Ele foi procurar namoradas no meio do povo filisteu. O povo filisteu não cria no verdadeiro Deus. Sansão estava indo para visitar uma moça de que ele gostava, que ele queria se casar com ela. E no caminho apareceu um leão rugindo. Ele, com as mãos, ele matou o leão. Algum tempo depois, quando Sansão voltou para se casar com aquela moça, ele saiu do caminho para ver o cadáver do leão. E no cadáver do leão estava uma coisa muito esquisita. Tinha se formado um enxame de abelhas com mel. Ele se aproximou, ele pegou o mel e saiu comendo com as mãos. Quando chegou em casa, ele dividiu com os pais o mel, mas não contou o que tinha acontecido. E nesse casamento, gente, foi só confusão. Resumindo, teve briga com os convidados. Sansão acabou colocando fogo nas plantações dos filisteus, que acabaram matando a mulher dele. Depois de um tempo, Sansão se apaixonou novamente por outra mulher filisteia. O nome dela era Dalila. E essa história vocês conhecem. Ele contou para ela o segredo da sua força. Deus realmente tinha um plano para a vida de Sansão. Ele queria que ele fosse um juiz, ele queria que ele libertasse o povo da opressão dos filisteus. E para isso ele dotou Sansão de uma força que não era de Sansão, não era uma força normal, era uma força que vinha de Deus. Foi assim quando ele matou o leão, como está registrado em Juízes capítulo 14, versículo 6. Olha lá. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos,
Rasgou o leão como se fosse um cabrito. Também pelo poder do Espírito, ele matou 1000 homens apenas com o osso de um jumento morto. Está escrito em Juízes capítulo 15, versículos 14 e 15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. As escolhas erradas que Sansão fez durante a sua vida levaram o Espírito Santo a deixá-lo, e ele começou a fracassar. Quando Sansão se aproximou daquele leão e comeu o mel que estava nele, ele cometeu 2 erros. Como nazireu, ele não poderia ingerir aquele mel impuro e tampouco se aproximar de um cadáver. Confiar a Dalila o seu segredo também foi um erro. Ele deveria ter tomado todo cuidado, mas ele deu a ela a oportunidade de cortar o cabelo dele. Ele não poderia cortar o cabelo, nem poderia deixar que ninguém cortasse. Ele era um nazireu. Sansão, os filisteus o estão atacando. Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que tristeza! Sansão estava cego, sendo obrigado a trabalhos forçados, preso, e ainda por cima foi levado por um templo de um deus chamado Dagon, que era um deus falso dos filisteus que eles adoravam. Sansão, sim, conhecia o Deus verdadeiro. Ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu que a sua força vinha do Senhor quando ele orou e pediu ao Senhor que lhe desse mais uma vez aquela força para ele derrotar os filisteus. E o Senhor ouviu e atendeu a sua oração. Sansão se desviou do plano que Deus tinha para ele, e Deus retirou o espírito de força, mas Deus não se retirou de perto dele. E quando Sansão orou, o Senhor estava lá para ouvi-lo e atendê-lo. Deus tem um plano para cada um de nós. Então vamos lembrar do exemplo de Sansão? Algumas vezes a gente pode, como ele, se desviar do plano de Deus, fazendo coisas que não estão de acordo com o plano que Deus tem para nós. Quando isso acontecer, se acontecer, a gente deve fazer como Sansão. Sansão orou, na sua oração, ele primeiro reconheceu que Deus é soberano. Ele diz, ó soberano Deus, que é o Deus de toda a criação, de toda a terra, o Rei do universo. Ele foi humilde. Aí ele disse, lembra-te de mim, Senhor. Ele estava assim se colocando como quem errou e pedindo assim, tipo, desculpa para Deus. E ele disse assim, aí ele fez uma súplica, ele disse assim, Senhor, dá-me força mais uma vez. E nisso ele reconheceu que aquela força que ele tinha lá, toda poderosa, era a força que vinha do Senhor. E depois ele se lembrou o porquê ele tinha nascido, para livrar o povo de Israel dos filisteus. Quando ele disse assim, dá-me força mais uma vez, para quê? Para eu me vingar dos filisteus. Deus tem um plano para nós, eu já disse. E nesse plano já aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi ele nos fazer seus filhos pela mediação de Jesus Cristo. Então, gente, vamos seguir em frente nesse caminho que Deus escolheu para nós. Vamos estar sempre ligados em Deus, sempre pensando em fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E onde está a vontade de Deus, Marcinha? Aqui. Deus abençoe, boa semana. E Sansão orou ao Senhor. Juízes capítulo 16, versículo 28.